tarde, sexto ano. Hoje nós iremos iniciar a nossa aula de número 24. Simplificação de frações e também frações irredutíveis. Eu sou a professora Flaviana Gaudiano e vamos estudar? Vamos começar? Quando a gente fala assim em fração, eu preciso recordar os seus elementos. Quem são os elementos das frações? Eu já falei isso aqui para vocês. A fração tem como elemento o numerador e o denominador. O numerador indica o número de partes coloridas, correto? E o denominador, ele vai indicar o número de partes que o todo foi dividido, ou seja, qual o total de partes que foi dividido. Nessa figura, ela foi dividida em 4 partes iguais, então denominador 4. Dessas 4 partes, apenas uma está colorida. Então, eu tenho o meu numerador 1, que forma a fração 1/4. Já nesse exemplo, a figura foi dividida em 2 partes iguais. Então, o total de partes, 2. Dessas 2 partes, apenas uma está colorida. Então, a fração que representa a parte colorida é a fração 1/2. Isso daqui, pessoal, é importantíssimo e não podemos recordar. Então, bora! Simplificação de fração e fração irredutível. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número natural, e esse número é diferente de 0 e de 1, dizemos que foi feita a simplificação da fração, pois a fração obtida é equivalente a ela, porém, ela vai ser mais simples. Então, como que eu faço a simplificação? Eu vou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural. Por exemplo, eu tenho 10 14avos. Qual é o número que divide o 10 e o 14 ao mesmo tempo? Eu consigo fazer a divisão por 2. Então, eu vou dividir numerador e denominador por 2. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. Tá certo? Então, isso que nós fizemos aqui é uma simplificação de fração. O que significa? Que 5 sétimos é equivalente a 10 14avos. Agora eu tenho aqui 12 30avos. Eu vou dividir numerador e denominador por um mesmo número natural. Toda vez que eu tenho números pares, eu começo a minha divisão por 2. Isso, o risco de erro fica mínimo. Então, nós vamos fazer aqui 12 dividido por 2. Metade de 12, 6. 30 dividido por 2. Metade de 30, 15. Agora, 6 15avos. Existe um número que divide o 6 e o 15 ao mesmo tempo? O 2 não pode ser, porque o 15 ele é ímpar. Só que na tabuada do 3 tem como resultado o 6 e o 15. Isso significa que 3 vai ser divisor de 6 e de 15 ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, 12 30avos é equivalente a 6 15avos, que é equivalente a 2 quintos. Por que aqui nos 2 quintos eu não mais dividi? 2 é primo, 5 é primo. Então, não tem nenhum número além do 1 que divide os dois. Só que, para simplificar a fração, eu não posso usar nem o 0, nem o 1. Então, toda vez que eu não consigo mais simplificar a minha fração, como aconteceu nesse exemplo e como aconteceu nesse daqui, eu falo que eu encontrei a minha fração irredutível. Então, o que é uma fração irredutível? É quando a divisão não é mais possível. Nós chegamos à forma irredutível da fração. Ou seja, não tem como mais reduzir essa fração. Então, essas frações são chamadas de frações irredutíveis, tá certo?
5 sétimos, não existe nenhum número que eu divido o 5 e o 7. Não existe nenhum número diferente de 0 nem de 1, tá certo? Por isso que é uma fração irredutível. Vamos ao terceiro exemplo. 18 48avos. Os dois são pares, então eu vou começar a dividir por 2. Professora, eu tenho uma dúvida. Eu posso ver o MDC do 18 e do 48 e dividir? Pode sim. Mas quem não quiser aplicar o MDC, que é o máximo divisor comum, pode ir dividindo por 2, que o resultado dará o mesmo. Toda vez que eu divido por 2, eu estou determinando a metade do número. Então, 18 dividido por 2, 9. 48 dividido por 2, 24. 9 24avos. Que número que divide o 9 e o 4 ao mesmo tempo? O 3. Então, nós faremos a divisão por 3. 9 dividido por 3, 3. 24 dividido por 3, 8. Existe um número que divide o 3 e o 8 ao mesmo tempo? Não, só tem o 1. E o 1 eu não consigo simplificar a fração. Por quê? Porque se eu dividir por 1, 3 dividido por 1, 3. Vai voltar nele mesmo, não vai reduzir, não vai simplificar. Então, quando não tem mais como ser simplificada, eu falo que eu encontrei a fração irredutível, correto? Muito fácil essa parte, né? Espero que vocês tenham entendido. Quando eu consigo determinar as frações equivalentes de uma fração dada? Por exemplo, quando a fração dada for uma fração irredutível, aqui eu já estou na fração irredutível. Eu consigo encontrar frações equivalentes a ela. Como que eu faço? Desta vez eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Por 1, se eu multiplicar por 1, vou encontrar a própria fração, então já vou direto por 2. Se eu pegar aqui e multiplicar numerador e denominador por 2, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, significa que 2 quartos é equivalente a 1 meio. Se eu multiplicar por 3, se eu multiplico por 3 o numerador, consequentemente o denominador também tem que ser multiplicado por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Formou a fração 3 sextos. Então, 3 sextos é equivalente a 1 meio. Posso multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 4 oitavos é equivalente a 1 meio. Posso multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, 5 décimos é equivalente a 1 meio. Posso multiplicar por 6. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Então, 6 dozeavos é equivalente a 1 meio. Se eu pegar essa fração e quiser encontrar a fração irredutível dela, é só fazer o contrário e dividindo. Aí nós vamos voltar aqui e encontrar 1 meio. Só que quando a minha fração dada não é irredutível, eu tenho que primeiro simplificar ela e depois usar o mesmo processo acima. 12 quinzeavos é irredutível? Não, porque existe um número que divide o 12 e o 15 ao mesmo tempo. Esse número é o 3. Então, eu vou simplificar. Simplificar significa dividir numerador e denominador pelo mesmo número. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Essa daqui é a fração irredutível. Se ela é irredutível, eu não consigo mais reduzir ela. Então, eu vou encontrar frações equivalentes a ela. Então, eu vou multiplicar. Começo a multiplicar por 1. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Vai formar 4 quintos. Então, não vou colocar por 1, não. Vou colocar por 2.
4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, 8 décimos é equivalente a 4 quintos. Se eu multiplicar por 3, primeiro foi por 2, agora vai ser por 3. Eu vou multiplicar numerador e denominador por 3. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Olha a fração que nós encontramos, começamos a partir dela. Então, 12 quinzeavos é equivalente a 4 quintos. E se eu multiplicar por 5? 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. Significa que 25 avos é equivalente a 4 quintos. Então, conforme cada vez mais nós formos multiplicar numerador e denominador, nós vamos encontrar as frações equivalentes de uma fração irredutível, tá? Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho em realidade. Daqui uns dias estaremos todos juntos, cada professor também passará os seus exercícios. Até mais!